Prezado professor Meleque, a nossa apresentação será realizada pelos alunos Daniel Augusto, João Bosa, Marcelo Varela e Paulo Teixeira. O caso diz respeito a uma reclamação trabalhista com relação ao obreiro Cid Marcos Moreira de Souza Filho, em face da TV SBT. Um dos pedidos realizados pela parte do obreiro, entre outros, foi o reconhecimento de vínculo de emprego que existia entre o período de 1º de setembro de 2012 e 30 de novembro de 2017. A fundamentação fática apresentada informa que o obreiro foi contratado em 1º de setembro de 2012 através da sua empresa jurídica denominada Plug Comunicações Integradas, por meio de instrumento particular de contratação de prestação de serviço para a realização de programas de televisão e outras avanças, para a função de repórter, com a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com salário de R$ 13.955. Informa o obreiro que seu contrato de serviço com a Ré foi finalizado em outubro de 2017 e que o encerramento teria acontecido apenas devido a uma ação civil publicada e promovida pelo Ministério Público em face da Ré. Por fim, alega o autor que teria sido recontratado pela Ré, agora com a celebração de contrato em 1º de dezembro de 2017, formalizando toda a ocorrência fática antecedente, apenas havendo divergência com a questão salarial, que no momento seria de R$ 9.126. Os argumentos jurídicos apresentados, primeiramente, é que existiria uma pejotização com relação ao contrato de serviço prestado pelo obreiro e que este seria apenas uma forma de maquiar todos os requisitos necessários que levam ao vínculo de emprego, aludindo ainda ao artigo 9º da CLT, com base de argumentação. Ainda que os princípios trabalhistas fossem desconsiderados, entre eles o princípio da proteção e da primazia da realidade. Em seguida, a parte ela vai começar a justificar os requisitos que levam ao vínculo de emprego, que seria o da pessoalidade, que informa que o obreiro em nenhum momento prestou os seus serviços em nome da pessoa jurídica, mas sempre em nome próprio, da subordinação, que informa que o obreiro se reportava diretamente a um funcionário acima dele, como chefes de redação, que deviam ser informados acerca das reportagens a serem reproduzidas, havendo objetivamente uma fiscalização acerca da prestação do serviço. O obreiro anexa, então, esses e-mails pelos que recebia dos chefes para serem cumpridos, e da onerosidade. O obreiro ele apresentou notas fiscais que são utilizados como provas ou documentos que sejam assegurados o preenchimento desses requisitos. Da não eventualidade, informa que o autor cumpria de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, sua jornada de trabalho de maneira corrida, caracterizando mais esse requisito. Outra fonte de argumentação jurídica trazida pelo obreiro com relação ao tema seria uma entrevista gravada com representantes da própria empresa, aos quais teriam se referido a uma possível despejotização do obreiro. Concluindo isso, eu passo a fala para o João. Da sentença em primeira instância. Alega a sentença que os fatos trazidos pelo reclamante corroboram a sua versão no tocante à relação de emprego, principalmente no que diz respeito ao obreiro ter que trabalhar de forma exclusiva para a empresa Ré entre os anos de 2014 e 2017. Ainda que o preposto da Ré teria confessado que o reclamante cumpria a jornada de trabalho e que este teria autonomia apenas com relação às perguntas que poderia fazer no tocante às matérias, abre aspas, que o reclamante fazia jornada de trabalho das 12 às 18 horas, com 1 hora de intervalo, e que o reclamante devia se reportar ao editor-chefe, fecha aspas. Que as testemunhas indicadas pelo reclamante, o Sr. Joel e a Sra. Daisy, teriam confirmado tanto a subordinação do obreiro quanto a sua pessoalidade, informando que, abre aspas, o reclamante era exclusivo para fazer as matérias principais, e que o reclamante, além de subordinação no estado do Rio de Janeiro, também tinha que subordinar-se ao chefe de jornal de São Paulo. Por fim, que o repórter não tinha autonomia para desacatar as alterações realizadas nas matérias enviadas. Que as testemunhas indicadas pela Ré, Yasmin e Diego também reiteram a condição de subordinação do reclamante
quando informam que a matéria deveria ser aprovada para ir ao ar e que o autor tinha, de fato, jornada de trabalho regular. Informa a juíza substituta que tanto as provas orais quanto as provas documentais circundam o reclamante aos requisitos necessários ao vínculo empregatício, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Por fim, julga procedente o pedido de existência de vínculo empregatício com a reclamada em período anterior à anotação, qual seja de 1º de 9 de 2012 a 30 de 11 de 2017, aludindo que, primeiro, o reclamante trabalhava diretamente com um funcionário seletista da ré, o Sr. Joel. Segundo, que não havia distinção de função para o período não anotado e para o período anotado. E terceiro, pela falta de autonomia e pela subordinação que tinha os seus chefes imediatos. Passemos ao acórdão de segunda instância. É iniciada a análise, sendo dita ser unânime, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que incumbiria a parte ré o ônus de provar a natureza da relação de trabalho exatamente pela ré ter confirmado essa prestação de serviços com o obreiro, sem incumbindo de provar que o trabalhador não tinha vínculo empregatício. A decisão, em segunda instância, retorna aos mesmos depoimentos analisados na sentença, para decidir que, de fato, o obreiro apresentava os requisitos ao vínculo empregatício, ou seja, tinha pessoalidade, habitualidade, onerosidade e também a ausência de autonomia da relação existente entre o autor e a ré. Ainda, a decisão de segunda instância ressalta a importância dos e-mails apresentados como fonte dos requisitos ao vínculo. E ainda, abre aspas, a prova demonstrada que a ré praticava de contratar prestadores por meio de pessoa jurídica, sendo o autor mais um trabalhador que prestou serviços pela pessoa jurídica, no qual ele mesmo constituída, na clara finalidade de mascarar a relação empregatícia, fecha aspas. Nesse sentido, mantém-se a sentença de primeira instância que reconheceu o vínculo período anterior à anotação, a qual seja 1 de 9 de 2012 e 30 de 11 de 2017. Nega provimento, agora passaremos ao julgamento da primeira turma do STF. Olá pessoal, por último, vamos falar agora sobre o julgamento de uma reclamação constitucional no STF, onde houve divergência de voto entre os ministros. O ministro relator, ele negou provimento ao agravo regimental, argumentando que as decisões anteriores foram baseadas em provas nos autos e a dilação probatória seria inviável nessa via. Além disso, afirmou que não houve aderência estrita às decisões do STF, requisito essencial para a reclamação. Já a ministra Carmen Lúcia votou pelo provimento do agravo, sustentando que as decisões impugnadas divergiam da jurisprudência do STF, citando precedentes como o RE 324 e o tema de repercussão geral 725. Ela defendeu a cassação das decisões e a determinação de que outra seja prolatada em conformidade com o decidido na DPF 324. Os ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes acompanharam o voto da ministra Carmen Lúcia, enquanto o ministro Flávio Dino foi voto vencido.